Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 21, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: acaso alguém ensinará ciência a Deus? A Ele que julga os que estão nos céus? Jó, ele estava nesse capítulo descrevendo a prosperidade dos perversos. E ele diz: alguém ensinará ciência a Deus? Ou seja, o Criador dos céus, da terra e até debaixo da terra, aquele que fez todas as coisas, porque Ele está do alto. Deus é a fonte de todo o saber, e a sua palavra, acesso a todo conhecimento. Nós estamos vivendo uma quarentena, nós estamos vivendo um tempo de isolamento, e nós ouvimos as autoridades governamentais, todas as vezes que dão entrevistas, discursos, para nos situar como cidadãos de como está essa pandemia. Sempre é o mesmo discurso. Todas as nossas decisões são pautadas na ciência. Eu quero, como um profeta, denunciar esse discurso. O termo ciência na Bíblia define todo tipo de conhecimento adquirido, habilidade, seja no estudo ou na experiência prática. A palavra também está relacionada à consciência e à noção de algum fato ou informação. Em traduções mais modernas da Bíblia, a palavra conhecimento é utilizada no lugar da ciência, que se refere a um conhecimento científico. Vale lembrar, você está aí comigo, que a ciência na Bíblia não se refere à ciência moderna, mas a todo tipo de conhecimento, seja do mundo natural, seja do sobrenatural. Existem muitos tipos de conhecimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus. No livro de Atos, capítulo 7, verso 22, diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Moisés, chamado por Deus, chamado pelo dono de toda a ciência, de todo o conhecimento,
para libertar o povo de Israel de uma tirania maligna de Faraó, ou seja, daquele governante. Vamos abrir a palavra no livro de Êxodo, capítulo 3. Você está aí comigo? Êxodo capítulo 7, verso 1 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Ou seja, Deus disse a Moisés: tu serás a minha boca sobre o Egito. Mas eu não sei falar, eu sou gago. Você será a minha voz profética, irá denunciar as obras do Egito e de Faraó. E Arão, o profeta. Verso 2: tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, aqui no verso 6, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Sabe, um homem que viveu a cultura egípcia, foi criado, educado, mas um homem que recebeu um chamado de Deus para libertar o povo de Israel. Eu não estou aqui falando contra a ciência, não, porque Deus criou a ciência, mas contra essa ciência moderna, que está baseada em uma filosofia humana. E outro texto, lá no livro de Daniel, profeta Daniel, aleluia, verso 1, capítulo 1, verso 3 e verso 4, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos, você está aí comigo? Instruídos em toda a sabedoria, doutores em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes, ou seja, habilitados para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Nós podemos ver aí dois homens de Deus desafiando governos. Um, Moisés, desafiando o governo e a tirania de Faraó, o Egito. E o outro desafiando a Babilônia, o rei Nabucodonosor, que teve um sonho e ninguém conseguia decifrar esse sonho, mas tinha um jovem
cheio de Deus, que decidiu não se contaminar com a cultura daquela época e se levantar como voz profética. E eu quero te dizer a você que nos assiste: a igreja é e sempre será a voz profética para as nações, para denunciar as obras malignas. Aleluia! Estava vendo um noticiário aqui na nossa cidade, Fortaleza. Eu vi uma mulher bem aparentada ali na praia de Iracema, tomando banho de mar com um amigo. Ela chamou o amigo porque ela estava debilitada para ir sozinha tomar um banho de mar, porque ela estava vivenciando um transtorno de ansiedade, e ela precisava sair de casa. Já estava há 60 dias dentro da sua casa, e chegam os policiais com spray de pimenta, com armas, mandando ela ir para sua casa. E essa mulher chorava aos prantos: não, eu não vou, eu preciso tomar um banho de mar, senão eu vou enlouquecer, eu tenho um transtorno de ansiedade. Sabe, queridos, quantos durante essa quarentena estão em suas casas depressivos, com transtornos de ansiedade, ao ponto até de querer, desejar e tentar até contra a sua própria vida. E a igreja que tem a cultura dos céus, a cultura de Deus aqui na terra, e nós somos embaixadores do reino de Deus, aleluia, precisamos denunciar essa cultura. Fechou a igreja é templo, não é a igreja que somos nós, querendo impedir que pessoas debilitadas, não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente, procurassem o pronto socorro chamado igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos a oportunidade de ministrar a palavra através desse canal, porque a igreja nunca ficará calada. E o que é que está por trás dessa quarentena, desse lockdown? Nós sabemos que uma cultura reflete a personalidade de uma nação, de um estado, de uma cidade. Você quer conhecer qual é a personalidade de uma nação? Conheça o Ministério da Cultura. Você quer conhecer a personalidade de um estado? Conheça a Secretaria da Cultura. Você quer conhecer a personalidade de uma cidade? Conheça a Secretaria de Cultura. Por isso que há tantos embates hoje, quando se fala em cultura em nossa nação. Porque nós, como igreja, precisamos denunciar essa cultura maligna, para implantar a cultura dos céus. Eu quero falar de uma filosofia que está por trás dessa cultura que nós estamos inseridos. E essa filosofia é tão forte ao ponto de fechar as igrejas, impedir
que nós possamos cultuar ao Senhor, um direito otorgado pela Constituição Federal. Eu não sou jurista, eu não sou advogado, mas está na Constituição. O direito ao culto é inviolável. Eu quero denunciar essa filosofia. Uma filosofia onde a fé é a razão. O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual que aconteceu entre os séculos 17 e 18 na Europa, em especial na França. Os pensadores iluministas defendiam as liberdades individuais, você está aí comigo? E o uso da razão para validar o conhecimento. Você está ouvindo isso? O uso da razão para validar o conhecimento, também chamado século das luzes. O movimento iluminista representa a ruptura do saber eclesiástico, ou seja, representa a ruptura do saber de Deus, do conhecimento de Deus, ou seja, do domínio da igreja, que exercia naquela época sobre o conhecimento. E o pior dessa filosofia é que ela dá lugar a um saber científico, que é adquirido por meio da racionalidade. O iluminismo é um movimento da idade moderna que rompeu com o teocentrismo, a doutrina que coloca Deus no centro de tudo. Esse movimento rompeu com o teocentrismo e passou a ver o indivíduo como centro do conhecimento, ou seja, colocando o homem acima de Deus. E nós observamos na Bíblia Moisés, um homem cheio de conhecimento, um homem que foi educado na cultura egípcia, mas um homem que foi levantado por Deus para denunciar a tirania daqueles governantes chamado Faraó. Podemos ver Daniel, um jovem também doutor em ciência, levantado por Deus para denunciar a cultura babilônica. E onde está a igreja nesses dias? Ela está calada, omissa, e muitas vezes sem trazer aquilo que está oculto, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está no subterrâneo, que ninguém vê. Mas louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A cultura é a cultura dos céus, aleluia. A economia é a economia dos céus. E precisamos denunciar uma fé que não se baseia em Deus, mas uma fé que se baseia em homens. Por isso que os discursos são: todas as nossas decisões são pautadas na ciência. Não a ciência de Deus, a ciência moderna, que está calcada e alicerçada em uma filosofia humana. Que condição tem um homem atual, historicamente individualista, de fazer
parte de projetos coletivos e manter relação com seus semelhantes. Nós não somos contra a quarentena, mas como é que um homem individualista tem a visão coletiva? Fica difícil. Tem um filósofo, Rouanet, que inclusive tem uma lei da cultura chamada Lei Rouanet. Quem trabalha em cultura sabe. Ele, parodiando um texto de Freud, ele afirma que cada civilização em determinado momento passa por um mal-estar. Segundo ele, o nosso mal-estar decorre do ressentimento em relação a um projeto iluminista. Por um lado, os valores embutidos nesse projeto foram tomados como ideais a serem alcançados, e dessa forma, incorporados à cultura. Por outro, foram questionados pelo próprio movimento cultural que a eles se opôs. E esse ressentimento que Rouanet aponta, apoia-se no desconforto em relação a esse conflito. O ideal iluminista, segundo o autor, visava a autoemancipação de uma humanidade razoável. Pastor Pedro, me explica o que é humanidade razoável. Para entender essa emancipação de que se trata, é necessário nós retomarmos seus 3 pilares de sustentação: a racionalidade, a universalidade e o individualismo. A racionalidade permite que um homem se desligue de todos os saberes não racionais. Está ouvindo isso? De todos os saberes não racionais, como religião, tradição. Ao mesmo tempo, a razão instrumentaliza o homem para que constitua um saber por sua própria conta, segundo, você está aí comigo? Segundo as leis da ciência, não segundo as leis de Deus. Segundo pilar que sustenta essa filosofia é a universalidade, que por sua vez garante a igualdade da condição humana por natureza, o que significa dizer que todos somos iguais na medida em que somos seres humanos. Onde nós somos remetidos a isso? Criaram a quarentena e colocaram todos os homens como se todos fossem iguais, ricos, pobres, miseráveis. E esse é o grande conflito. Como um pobre pode ficar em uma casa com 8 ou 9 pessoas? Uma casa não, um quarto. Por isso que a grande questão hoje é como segurar aqueles menos favorecidos em suas casas. Porque esse projeto, a maneira como está sendo tratado esse vírus, passou uma régua e falando que todos são iguais. Sabe por quê? Porque não tem sensibilidade. A razão não tem emoção e sensibilidade.
definir coisas. E o terceiro pilar desse projeto, o individualismo, que é preconizado pelo iluminismo e que possui uma conotação distinta, você está aí comigo? Distinta do individualismo do senso comum, ou esse individualismo que nós conhecemos. Mas esse individualismo, ele é decorrência inevitável desses dois pilares: a racionalidade, a universalidade. Cada indivíduo passa a ter valor em si, e não mais em função da comunidade de que faz parte. Não importa se a igreja é um lugar, é um hospital, é um lugar de acolhimento. Não fecha. Não importa se o pobre, o miserável, mora em um quadrado, em um quarto com 7, 8 pessoas, fique em casa. Porque a razão não tem sentimentos, não tem emoções, não tem condições de entender o coletivo. E o que é que eles fazem? A autoimposição de limites, próprio desse ser racional, e tornam apto a empreender ações coletivas e cooperativas em função de objetivos comuns. Você está comigo? Ele começa esse movimento, a autoimposição de limites, que é característica desse próprio ser racional, e começa a empreender ações coletivas, como se a minha cultura é racionalista, individualista, universalista. Como eu vou entender a coletividade? Não, passa a régua. Não importa se é igreja, não importa se é pobre. Os governadores estão aí nos seus palácios, eles não sabem o que é faltar comida, eles não sabem o que é necessidade, e eles não têm a sensibilidade. Sabe por quê? Porque a cultura, a filosofia que está alicerçando as suas culturas é o iluminismo. E sabe, em outras palavras, o individualismo implica o processo de autonomia do indivíduo, que agora não depende, enquanto concepção teórica, do corpo social a que pertence. É como se o indivíduo fosse aniquilado do corpo social, ou seja, da comunidade a que pertence, e vem as leis que nem na grande ditadura nós fomos tão poldados. E sabe o que essa cultura iluminista faz ressurgir? Já que o homem não confia e não depende de Deus, em si do seu racional, e você sabe que a criatura depende do Criador, para onde as pessoas se apegaram, tentando buscar a Deus. Você está comigo? Através do misticismo, através do esoterismo, porque ninguém consegue viver sem buscar sua espiritualidade, porque nós somos corpo, espírito e alma. Foi assim que o Criador nos fez. Por
Por isso que nós percebemos esses movimentos de esoterismo, misticismo crescendo, porque o homem afastado do seu Criador, ele não consegue, nunca conseguirá viver sem o Deus Todo-Poderoso. E isso mostra a fragilidade do racionalismo na cultura ocidental. Os anseios circunstanciais, você está ouvindo isso? Os anseios circunstanciais, imediatistas, passam a ser prioritários, vindo a constituir o individualismo imediatista. Não, está aí o vírus, está aí a pandemia, vamos resolver, e ninguém pensa nas várias facetas. Não, todos os nossos discursos estão pautados na ciência, uma ciência, a saúde, e a economia, e a sociologia, e o direito, que são ciências. Porque é um homem racional. Sabe por quê? Porque o homem perdeu a referência. E a falta de referência favorece o individualismo. Relacionamento pais e filhos. E o sentimento de finitude decorrente das marcas deixadas por conflitos fatais, como chacinas, assassinatos, desabamentos de prédios, fazem com que tais fatalidades façam com que o indivíduo se perceba impotente para reagir, e isso termina tornando o indivíduo apático, indiferente às ameaças. São tantas coisas mais que nós não reagimos, nós aceitamos calados. Não, a igreja do Senhor precisa se levantar com uma voz profética, denunciando essas vãs filosofias. Paulo denunciou. Sabe? E o pior de tudo, o descrédito das políticas públicas, decorrente da sua ineficiência, do fato dos políticos tratarem as pessoas como objetos. Não pode, não faz, não tem. Sabe, isso é face de uma cultura narcísica, individualista. Aleluia! E esse tipo narcísico, como desvio patológico, com características que estão prestes em todos os cidadãos, de maneira diluída, você não percebe, mas isso vai nas entrelinhas contaminando. Por isso que decisões autoritárias nós temos visto nesses últimos dias em nossa nação. Por que não falar no mundo? E o novo narcisista é perseguido não pela culpa, mas pela ansiedade. E ele defende regras, ele defende regulamentos, na secreta crença. Eu faço regras, eu faço regulamentos, desde que não se aplique a mim. Teve até uma cena de o ministro da Saúde dando entrevista com máscara, e quando terminou a entrevista de despedida, ele foi para uma confraternização e todo mundo lá estava se abraçando sem máscara. Sabe, queridos,
Se na época de Freud, a patologia mais comumente produzida era a neurose, na atualidade, a patologia dominante é o narcisismo. E o que é que isso traz? Ansiedade permanente, insegurança, individualismo, anestesia emocional, busca imediata de satisfação, indiferença aos demais, desprezo pelo passado, são alguns dos sintomas mais comuns. Ei, nós temos visto os irmãos, que eles saem da sua casa e vão ao supermercado, saem da sua casa, vão a uma farmácia, mas não saem da sua casa para vir à igreja e dar o seu dízimo, a sua oferta, para a manutenção da casa do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? São irmãos que já estão tomados por essa cultura, por essa filosofia, não a cultura dos céus. E sabe o que acontece? A violência, o desrespeito à cidadania, a corrupção, o descompromisso dos políticos, o desemprego, a instabilidade econômica, ora inflacionária, ora recessiva. Isso termina por aumentar ainda mais a dissonância entre o ideal de plenitude difundido na cultura e as frustrações cotidianas. Nunca se pregou tanto nessa cultura o ideal de plenitude, mas nunca as pessoas estiveram tão vazias. Em situações extremas, o que se percebe é a estagnação. Os ideais plenamente satisfeitos levam ao tédio, à apatia, e o ser humano totalmente frustrado. Vem a depressão, vem um desencanto. É isso que está acontecendo com muitos. Você está comigo? O indivíduo deixa de acreditar no corpo social e passa a cuidar de si, mas muito mais no sentido de evitar sensações de dor do que busca de prazer. E a negação desse sentimento de impotência e das ameaças que nos rodeiam leva o indivíduo a assumir uma conduta antissocial, porque ele acredita estar vulneráveis às leis. É o caso do delinquente, é o caso do corrupto. Sabe, eu estava fazendo um trabalho nesses dias na universidade. É tão interessante. Eu estava fazendo um trabalho sobre instituições totais, e eu vi alguns retratos dos encarcerados. 30% daqueles que estão nas prisões pelo tráfico, 21% por roubo, 16% por homicídio. Sabe, queridos, a situação prisional, 64% daqueles que estão nas prisões são negros. Porque o indivíduo perdeu a noção do senso coletivo, em busca de uma individualidade. Isso são reações sintomáticas que expressam a intensidade do conflito vivido pela sociedade, expressando de maneira radical as reações afetivas de cada um. Ou seja,
O que é que nós observamos hoje na sociedade? Fragilidade, insegurança, falta de perspectiva, isolamento, solidão. Eu quero finalizar essa palavra com que o apóstolo Paulo, homem cheio do conhecimento que foi tomado pelo poder de Deus, ele diz lá em Romanos capítulo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis qual boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, eu queria que você abrisse a palavra, verso 6 ao verso 8. Eu quero encerrar essa palavra. Olha o que o apóstolo Paulo fala: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, raiz nele, no Senhor, e edificados e confirmados na fé, não em qualquer fé, não a fé na razão, mas a fé evangélica, como Paulo fala, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Olha o que ele fala no verso 8: cuidado. Você está aí comigo? Cuidado, igreja brasileira, cuidado. Se levantem como voz profética. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não de Cristo. E o homem moderno, seja por estar mais próximo dos seus desejos, seja por não reconhecer suas forças destruidoras, vive mais num estado de inquietação, de estranhamento, do que no estado de felicidade, de tranquilidade, tal como a mídia propõe. E a busca por prazer deixa de ser uma possibilidade de realização para tornar-se uma obrigação. Sabe, queridos, como os valores de uma cultura não são descartados de uma hora para outra. Todo o processo de reformulação dos ideais de uma sociedade exige tempo. E a necessidade de gratificação imediatista e o estado de insatisfação permanente, tão frequentes na atualidade, causam um estado de ansiedade e de inquietação. Eu quero orar por você. Você que está nos assistindo agora. Você que está assistindo a tudo isso. E muitas vezes confusos. Porque de um lado, o governante fala, a economia precisa funcionar. Do outro, os governantes falam, não, o mais importante é a vida. Que vida é essa? Que vida é essa? Que muitos hoje estão passando fome, estão na miséria. E eu vou te dizer uma coisa:
Nós estamos falando de uma política profética, não é de uma política partidária. Nenhuma circunstância e situação vai calar a boca profética da igreja do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero nesse momento orar, Senhor, por aqueles que nos assistem nesse momento, Pai. Pai, venha ao socorro, Senhor. Pai, eles não podem sair das suas casas, mas Tu adentra as suas casas através da Tua palavra, Senhor, e traz vida, traz alegria, traz conforto, renova a sua fé, não uma fé baseada na razão, mas uma fé baseada no Criador de todas as coisas, no Deus de toda a ciência. Vem, Senhor, agora, restaura essa vida, cura essa vida, impede dar livramento àqueles que nesse momento estão querendo tirar a sua vida. Eu quero te dizer, você que nos ouve agora, há um Deus que está com você agora. Há um Deus que está acima dessas vãs filosofias. Há um Deus que tem um poder e domínio sobre todas as coisas. É esse Deus que te chama agora. Se volte para mim, que eu me voltarei para você. É esse Deus que te chama para vir ao encontro dele e entregar a sua vida a ele, para viver não uma cultura maligna, não uma filosofia humana, mas a cultura dos céus na sua casa, em sua vida. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.